Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos então iniciando mais um lindo trabalho que a espiritualidade maior nos oferta, com bastante carinho, com bastante amor, com bastante luz. Nos basta simplesmente nos entregarmos, com todo amor e carinho a este minuto, deixarmos os nossos corações abertos para receber, as nossas mentes vazias das coisas do mundo e vivermos as coisas do Espírito. O lado espiritual, aquele lado que nós deveríamos viver primordialmente, antes de tudo, para depois vivermos na matéria. Por se estivermos equilibrados no nosso espírito, tudo que rege no universo estará em equilíbrio para nós, porque estaremos em equilíbrio para o universo. Então que estejamos hoje aproveitando esta oportunidade, encontrando-nos realmente dentro dos nossos corações, entendendo que carregamos os atributos de Deus dentro de nós, e somos, como nosso Mestre Jesus nos disse, todos vós podeis, tanto quanto eu e até mais, todos vós sois deuses. Então que estejamos fazendo das palavras de Cristo, palavras nobres que são significativas para os nossos dias, significativas para as nossas vidas, significativas para o nosso momento, para que estejamos saindo daqui e alçando melhores condições, para que estejamos saindo da zona de conforto que ainda nós nos demoramos. E para sairmos da zona de conforto, precisamos fazer diferente, precisamos nos esforçar, precisamos lutar, precisamos nos emantarmos por esta luz maravilhosa e divina que José de Mococa nos fornece. Não é à toa que estamos aqui juntos, não cai uma folha de um árvore sem ser a vontade de Deus. Não é à toa que a Priscila veio fazer palestra hoje para a gente, que ela tem um débito grande, brincadeira, mas ela está aqui com a gente para estar fazendo a palestra para nos ajudar. Não sei o que eu estava falando para ela, estava até brincando com a Maria da Graça e com ela, estava falando, Priscila, a pupila da Maria da Graça, e eu estava falando, e eu sou pupilo da Priscila. Então, quer dizer que a gente tem vários ensinamentos aqui, temos ensinamentos de estudos, temos ensinamentos de trabalho, e graças a Deus a casa vai prosperar através de ensinamentos, de sentimentos. Temos que levar o sentimento do amor acima de tudo, a humildade, para sermos felizes. Porque se não formos humildes, como vamos ser felizes, Como é que vamos dar chance para a espiritualidade ajudar a gente para fazer uma palestra, bonita igual você faz? Priscila, fica à vontade, é nós e Deus, ela vai falar sobre o livro Obreiros da Vida Eterna, tá bom, gente? Fica à vontade, tá bom? Você pode tomar bastante água. Bom, então, boa noite a todos. Boa noite. Então, hoje vamos discorrer um pouquinho, dentro das nossas pequeníssimas possibilidades, dentro do meu momento evolutivo, vou falar sobre o livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz. Este livro magnífico, o qual inúmeras vezes os espíritas recomendam para que nós possamos entender mais um pouquinho sobre desencarnação. Mas não é só sobre isso que este livro trata. Ele é muito mais rico e fecundo em inúmeros assuntos. Este livro, o qual Chico Xavier psicografou e terminou esta psicografia em março de 1946. Já no prefácio deste livro magnífico, escrito obviamente por nosso querido Emmanuel, rasgando véus, ele nos mostra questões muito ricas, muito profundas acerca não só da morte. Ele diz: ninguém morre, o aperfeiçoamento prossegue em toda parte. A vida renova, eleva e purifica os quadros múltiplos de seus servidores, convidando-os vitoriosa e bela à união suprema com a divindade. Vejamos, Emmanuel nos mostra que nos variados momentos vibratórios do universo, a morte sempre não será milagreira, porque impera a lei de sequência. É isso que André Luiz vai nos trazer neste livro. Ele rasga o véu da nossa ignorância, nos trazendo mesmo o trabalho daqueles que são obreiros para a vida eterna. Porquanto que, ancorados e amparados no Evangelho de Cristo, nós sabemos que estes amigos eternos e infinitos, como André Luiz aqui faz, uma amizade muito bonita,
sabemos que estes estarão sempre entrelaçados conosco. Já no primeiro capítulo, André Luiz vai, juntamente com inúmeros servidores, observar e ver uma palestra de um grande espírito, o qual se fez campeão mesmo por conta de ajudar inúmeros espíritos infelizes na crosta terrestre. Este era Albano Metello. E aqui, para não desnaturar as suas palavras, quero trazer um recorte, já que obviamente não dá para eu contar todos os detalhes do livro, porque senão, muitas coisas, muitos detalhes que na verdade cada frase daria uma palestra no mínimo. Então vou aqui trazer o que este grande amigo nos diz, que acho extremamente lindo e que nós devemos levar como exemplo para as nossas vidas. Assim ele diz: também eu tive noutro tempo a obcecação de buscar apressado a montanha. A luz de cima fascinava-me e rompi todos os laços que me retinham embaixo, encetando dificilmente a jornada. A princípio, feri-me nos espinhos pontiagudos da senda, experimentei atrozes desenganos. Consegui, porém, vencer os óbices imediatos e ganhei jubiloso pequenina eminência. Em me voltando, todavia, espantou-me a visão terrífica do vale. O sofrimento e a ignorância dominavam em plena treva. Desencarnados e encarnados lutavam uns contra os outros em combates gigantescos, disputando gratificações dos sentidos animalizados. O ódio criava moléstias repugnantes, o egoísmo abafava impulsos nobres, a vaidade operava horrenda cegueira. Cheguei a sentir-me feliz diante da posição que me distanciava de tamanhas angústias. Contudo, quanto mais me vangloriava dentro de mim mesmo, embalado na expectativa de atravessar mais altos cumes, eis que, certa noite, notei que o vale se represava de fulgente luz. Que sol misericordioso visitava o antro sombrio da dor. Seres angélicos desciam céleres, de radiosos pináculos, acorrendo as zonas mais baixas, obedecendo ao poder de atração da claridade bendita. Que acontecera? Perguntei ousadamente, interpelando um dos áulicos celestiais. O Senhor Jesus visita hoje os que erram nas trevas do mundo, libertando consciências escravizadas. Nem mais uma palavra, este ser angelical disse. O mensageiro do plano divino não podia conceder-me mais tempo. Urgia descer para colaborar com o mestre do amor, diminuindo os desastres das quedas morais, amenizando padecimentos, pensando feridas, secando lágrimas, atenuando o mal e, sobretudo, abrindo horizontes novos à ciência e à religião, de modo a desfazer a multimilenária noite da ignorância. Aqui mesmo, mais para frente, ele vai dizer: não praticava eu o crime execrável da usura, olvidando aqueles entre os quais adquirira o roteiro destinado à minha própria ascensão? A partir disso, mais para frente, ele diz: detive-me então e voltei. E mais para frente ele também nos diz: o alto polariza naturalmente as supremas esperanças dos que ainda permanecem embaixo. Todavia, à medida que penetramos o domínio da altura, imprimem-se-nos na mente e no coração as leis sublimes de fraternidade e misericórdia. Albano Metello nos dera um exemplo singular e majestoso do quanto nós não podemos permitir que irmãos nossos fiquem nos charcos da infelicidade. Ele mesmo aspirava ao alto, mas como é visível, o alto também nos faz, conclama ao nosso coração a misericórdia e a fraternidade, para que todos aqueles que são filhos diletos do Pai possam estar a desfrutar a mesma felicidade e ventura que nós venhamos um dia a também presenciar e vivenciar. É importante observar que esta palestra é riquíssima e tem mesmo que se ater ao livro, ler. Este livro é gigantesco, maravilhoso, como todas as obras de André Luiz Ussão. No finalzinho, obviamente, nós temos os personagens aqui principais desta obra, que seria o assistente Jerônimo,
o padre Hipólito, a enfermeira Luciana e André Luiz, que pela primeira vez, desde quando ele já havia, obviamente, vivido e saído do umbral, lá em Nosso Lar, Os Mensageiros, até chegar aqui neste quarto livro, depois de Missionários da Luz, que é Obreiros da Vida Eterna, ele participa de um grupo assistencial, a Irmãos Infelizes na Crosta. No caso, essa equipe composta por Jerônimo, Luciana, Padre Hipólito e ele, iria assistir, auxiliar e ajudar na desencarnação de 5 trabalhadores de Nosso Lar, que nós veremos um pouquinho mais para frente. Logo após esta palestra bonita, nas vésperas mesmo em que eles iriam à crosta terrestre, na casa transitória de Fabiano, eles conhecem o Santuário da Bênção, este o qual o seu diretor era o instrutor Cornélio, grande espírito. Aqui não vou me ater a descrever mesmo muitas das coisas que falam sobre o instrutor Cornélio, mas o que nós podemos saber era que era um espírito, e é um espírito o qual seu coração se consagra para as bênçãos celestes. Ele mesmo, por sua disciplina e rigor, se faz um homem magnífico no sentido de estar a disciplinar o espírito para as bênçãos, a santificação e os pensamentos elevados. Ele mesmo colocara certos aparelhos no Santuário da Bênção para buscar os pensamentos daqueles que estavam dentro do santuário, não permitindo mesmo aqueles que estavam em desequilíbrio que permanecessem naquela câmara divina. André Luiz e sua equipe se reúnem então com mais outras 2 equipes espirituais neste santuário, e ali eles iriam receber um sublime visitante, o qual também remeto-vos a este capítulo muito bonito, em que Asclépios, este grande espírito dos planos imortais, se manifesta e dá uma lição sublime, sem elogiar o personalismo inferior. Ele mesmo ensina, buscando todas aquelas palavras de Cristo, e ali ele consegue aprofundar nos espíritos pelo sentimento. Isso que é importante, às vezes a gente não se apercebe, mas o sentimento de um espírito desse é grandioso. É um espírito que, inclusive, André Luiz chega a interpelar o Cornélio no finalzinho, e este espírito, nós sabemos por ele, que ele só poderia vir a reencarnar aqui na Terra em intervalos de 5 a 8 séculos, devido à grandiosidade deste espírito. André Luiz até questiona, mas então será que doravante esse seria o grau de desenvolvimento espiritual maior no universo? E diante mesmo desta inocência da palavra de André Luiz, o instrutor Cornélio diz: Asclépios, na verdade, é um espírito que ainda participa da humanidade da Terra, apesar de habitar já as zonas mais altas espirituais de nosso planeta. Porventura, ele anseia estar juntamente com aqueles espíritos que fazem parte de Saturno, de Júpiter, aquela congregação divina. Por sua vez, esses espíritos de Saturno e Júpiter, sim, eles aspiram a estar naquela congregação divina do nosso sistema solar. Estes que ocupam o sistema solar aspiram a estar juntamente trabalhando com os espíritos que são responsáveis pela nossa galáxia, a Via Láctea. E ainda interpela no final, não diz André Luiz, e sabe o amigo que a nossa galáxia é apenas uma nesga do universo? Ou seja, os planos de trabalho são infinitos e a evolução não cessa, ela é infinita. Continuando, o nosso amigo André Luiz chega então com sua equipe na casa transitória de Fabiano. Casa essa com um material tenuíssimo, uma casa que se desloca, uma casa com material propício para andar naquelas regiões mais penosas da crosta, que na verdade abrigam-se ali irmãos em treva mesmo, não só naquele sentido de umbral, é um umbral mais denso, como André Luiz nos diz em Nosso Lar. Nós podemos buscar estas informações.
Fabiano de Cristo havia no Rio de Janeiro fundado esta casa transitória para asilo e abrigo dos irmãos mais infelizes. Ali, André Luiz e sua equipe conhecem a grandiosíssima irmã Zenóbia. Que espírito brilhante, que coração diamantino e que prece fervorosa que esta mulher é capaz de realizar. Grande mulher, a qual nós mesmos lembramos em pensamento de Maria, Mãe de Jesus, a qual nós também dedicamos a palestra de hoje por conta de ontem, juntamente com as criancinhas que são diletas ao seu coração de mãe. Ali então, André Luiz vivencia momentos interessantes. Ele percebe, junto a Zenóbia, que o fogo purificador estaria a chegar naquelas regiões porque o ambiente se fazia extremamente carregado por matéria mental desequilibrante. Então estes desintegradores etéricos estariam ali a circular pela região para poder renovar energias, renovar disposições mentais e morais daqueles que ali se encontravam. Portanto, estavam mesmo já em vias de planejamento para que a casa pudesse transitar. Interessante porque André Luiz se faz sempre como um pesquisador e repórter do mundo espiritual, sempre a vivenciar e a nos dar com fidedignidade as lições que ali estão. Também, irmã Zenóbia, diz a André Luiz e a sua equipe, a Jerônimo, diz que eles, porventura, poderiam ajudar, na verdade, ela em uma missão muito especial, no qual nós veremos que é com relação a Padre Domênico, o qual é um coração para ela tão querido e que fizera parte de seus sonhos mais bonitos em juventude, porque o amara eternamente. Então, irmã Zenóbia chama estes amigos, além disso, para também estarem indo às furnas, vamos assim dizer, buscar irmãos em sofrimento. E aí nós podemos ver mesmo o trabalho que se faz e também as relações que se fazem com a clarividência da enfermeira Luciana, cujo imperativo de especialização nós sempre temos que levar em consideração. A enfermeira Luciana tinha uma capacidade de clarividência tão bela, tão bonita, que no momento preciso que irmã Zenóbia convoca ali para estar num ambiente muito mais equilibrado do que aquela região ao qual eles estavam perambulando, ela ali consegue basicamente ver todos os quadros mentais aos quais Padre Domênico estava a elucubrar, a lembrar. Padre Domênico lembra de quadros e situações infelizes, logo após tanto dizer e acusar a providência divina de sua dor, porque fora um padre e ali prometeram a ele um céu o qual ele não encontrou, mas a sua consciência a qual sempre nos segue, sempre é o nosso maior juiz, acusava-o dos seus atos em suas vidas. Então, naquela vida como padre, ele mesmo lembrou todas aquelas coisas as quais Luciana pôde penetrar e elucidar a este espírito, buscando fazer com que as lágrimas lhe brotassem dos olhos, para que modificasse sua situação moral e espiritual, para que o socorro chegasse a esse. E este socorro que também viria com sua mamãe Ernestina. É muito linda a cena, quando a irmã Zenóbia o acolhe em seu colo, com ternura, ali se ajoelha ao chão, e também Ernestina chega, e basicamente nós vemos, e André Luiz descreve, que ela une os dois por laços amorosos, elos do passado, e sabe, obviamente, daquelas constrições, daqueles problemas que eles vivenciaram, e conclama o seu querido filhinho para viver com Jesus, porque não é por ter errado, não é por dado tanto nas trevas, que Jesus, nosso mestre, não iria lhe conceder a oportunidade de reharmonizar-se com a providência divina. Ali estava o socorro, e ele foi socorrido. É uma cena que realmente nos faz chorar se nós formos buscar no livro. Além disso, vamos seguir mais à frente, porque na verdade
verdade, eu iria falar sobre o irmão Gotuso, mas acredito que os irmãos podem se remeter a este irmão, este médico, o qual André Luiz simpatizou-se no primeiro momento em que o viu. Médico que também vivia problemáticas referentes a problemas familiares, mas que também era um trabalhador gigante, juntamente com a equipe de Zenóbia, e o qual depois deveria ter que reencarnar para poder resolver os problemas que ali com a sua família ele construiu. Obviamente nós também podemos ver neste capítulo com o irmão Gotuso o assistente Barcelos, o qual eu destaco importante por considerar que ali, como sendo um assistente responsável pelos grupos de assistência aos loucos, fazem-se tempos e momentos em nossas vidas que nós não compreendemos certos sentidos, certas purificações que acontecem com as almas, e nós não entendemos mesmo como que a loucura pode ser benéfica ao espírito, como que as deficiências podem ser benéficas aos espíritos. Portanto, remeto às palavras e mesmo ao diálogo estabelecido entre André Luiz e este assistente grandioso. No capítulo sobre treva e sofrimento, André Luiz já está juntamente com a sua equipe, continuando logo após aquele capítulo emocionante com o padre Domênico, continuando a andar nas furnas, e ali se detém em um ambiente o qual nós vemos Padre Hipólito como doutrinador principal, se assim posso me referir. Ele mesmo, com a sua batina e a sua autoridade espiritual, não no sentido de ser o mais hierarquicamente elevado, mas por ter o seu coração mesmo em humildade e também em ligação com os planos superiores. Ali ele exorta as almas para a vivência do Evangelho, da modificação que é necessária para que haja um socorro eficiente. É um capítulo qual nós sempre vamos dizer, palestrantes, expositores, divulgadores, todos estes que participam até de instrutores, professores, todos estes que participam de trabalhos aos quais têm que lidar com irmãos difíceis, devem fazer a leitura, porque aqui há material divino. Há material divino para que nós possamos, primeiramente, entender como podemos considerar o Evangelho de Jesus, e, em segundo lugar, quando André Luiz vive quase que a revolta diante daqueles que eram os espíritos mais endurecidos no mal e que provocavam, como que nós podemos, por nós mesmos, trabalhar com as armas do Evangelho e não do nosso personalismo inferior. Essa palavra personalismo inferior é utilizada no livro a todo instante e nos toca no sentido de que muitas vezes nós não percebemos que nós nos idolatramos em nosso ego e que na verdade a colheita pertence a Cristo e não a nós. Nós semeamos as sementes e estas se desenvolverão com o tempo, porque a vida nos doutrinará. É o que este capítulo nos dá como grande lição e exemplo. Tenho que correr um pouquinho com o tempo, porque felizmente são tantas coisas bonitas neste livro e profundas, que realmente dariam muitas palestras a serem dadas. A partir deste momento de treva e sofrimento, no outro capítulo, Louvor e Gratidão, nós vemos uma irmã Zenóbia conclamar aos espíritos, principalmente a André Luiz, para o entendimento exatamente deste semear e desta colheita. Ela diz o seguinte: a compaixão, filha do amor, desejará estender sempre o braço que salva, mas a justiça, filha da lei, não prescinde a ação que retifica. Haverá recursos da misericórdia para situações mais deploráveis. Entretanto, o poder universal, a ordem geral do universo, cumprir-se-á invariavelmente. É justo que cada filho de Deus assuma responsabilidades e tome decisões por si mesmo.
E isso ela diz por quê? Porque aquelas redes jogadas nas furnas para que pudessem socorrer os espíritos em sofrimento saíram vazias. Mas vazio não saíram os seus corações. Ali já começaram as modificações. E capítulos posteriores revelam quando o fogo purificador chega e as almas que realmente estavam modificadas apresentaram auréolas de luz em si e juntas entrelaçaram as suas mãos e cantavam hinos de glória ao Senhor, de louvor a Cristo. Assim como lembrava-se André Luiz daqueles cristãos primitivos que foram flagelados e perseguidos nos circos. É uma cena emocionante, porque estes espíritos, juntamente com as suas mãos entrelaçadas, trocam energias e conseguem volitar acima daquela turba violenta que se fazia operante na casa transitória, porque queriam adentrar, já que o fogo estaria a consumi-las. E consumi-las, digo, no sentido mesmo da purificação necessária. Produz dor, mas é uma dor que liberta e salva. Então, aqueles que estavam tentando adentrar por todas as formas a casa transitória não conseguiram, mas as almas que já apresentavam modificação necessária para dar prosseguimento à sua evolução conseguiram ser acolhidas pela casa transitória de Fabiano. E interessante se faz ver que neste capítulo nossa irmã Zenóbia mostra mais uma vez o poder do coração que verdadeiramente ora, que se desloca de si mesmo e manifesta-se como se aquelas próprias palavras da oração fossem delas mesmas. Ela faz com o coração, com profundidade, com amor. Então, no momento em que a casa transitória já tem que se elevar do solo, irmã Zenóbia reúne todos na câmara de prece. E ali ela pega a Bíblia e abre no sermão 104 e começa fervorosamente a conclamar os irmãos em energia para que a casa pudesse alçar voo. E ali a casa vai cada vez mais levitando até atingir as alturas. E ela vai sempre no sentido vertical, até chegar a um ponto em que o sol é possível de ser visto, em que não há mais densidade, opacidade, energias obscuras, tanto quanto naquele ambiente em que eles se encontravam, e a casa passa a se deslocar horizontalmente. A partir disso, é possível ver de sua janelinha o fogo depurador que ali se fazia na região. Quando estes então se deslocam até um ponto da região em que a casa deveria estar, ela começa a abaixar e ali encontram-se inúmeros servidores que estavam para recebê-los e poder ajudá-los na adaptação. Isto decorre, André Luiz nos diz, 3 horas e 35 minutos desta viagem para que pudesse estar acontecendo. No finalzinho, inclusive, vou querer fazer a prece de Zenóbia com alguns recortes da mesma, porque eu acho tão vigorosa, tão bonita e tão importante para a nossa evolução, porque esse espírito é tão magnífico e realmente nos emociona a capacidade de caridade desta mulher. Bom, vamos chegar mais à frente, porque senão não vai dar tempo, mesmo no caso das desencarnações. Estavam para desencarnar 5 espíritos: Dimas, um espírita, Fábio e Adelaide, também 2 outros espíritas, irmã Albina, na qual, impressionantemente, vamos ver por uma rogativa de um menino, um trabalhador de Cristo, que na verdade consegue para esta irmã adiar por alguns meses a sua desencarnação, então não ocorre, e também Cavalcante, que era um católico. Irmã Albina era evangélica. Nós podemos ver que aqui neste capítulo, desses capítulos, porque são vários, há exemplos belíssimos, como o de Fábio, cristão grande porque mesmo na hora de sua desencarnação, ele foi capaz de evangelizar a sua mulher e seus 2 filhinhos, e ainda conclamar o amor imortal
Mercedes, não fique somente pensando em estar comigo em fidelidade aos laços materiais. Arrume outro consorte. Ele pensava nos filhinhos. É um homem grande, não é qualquer coisa. Ali nós vemos amor de almas gêmeas. Não é qualquer coisa. Também Adelaide, outro espírito missionário grande, outro espírito magnífico, que pode ter a capacidade mesmo para se desenlaçar nos primeiros momentos de seu desencarne, ficando somente ao irmão Jerônimo o desenlace do cordão fluídico. Eu iria trazer aqui, obviamente, alguns exemplos diretos, porque a espiritualidade nos pediu por inspiração para que nós nos atentemos para a leitura conjugada com Kardec. Existem inúmeros romances por aí, e aqui faço essa pausa na narrativa, exatamente para afirmar com a espiritualidade o que é necessário. Existem inúmeros livros, literaturas por aí, que são distorções, que são mentiras, que são obras mesmo do ego. Veja um exemplo. Um amigo espírita meu havia me falado para que eu pudesse ler um livro e dissesse para ele: ah, mas esse livro é bom, eu achei interessante. Eu fui ler, li no celular, no e-book. Quando eu chego em uma determinada parte, já cheio de incorreções, o mentor espiritual diz: pronto, mano, para desenvolver os trabalhos ao qual nós vamos desenvolver, e aqui não vou dizer mais, porque senão vai identificar o livro. Como é que um espírito superior vai falar pronto, mano? E isto é no campo do escancarado. Há coisas que são sutis e que nós temos que ficar atentos. Este livro mesmo me fez, inclusive, dar muitas risadas, o qual eu considerei como mesmo ficção espiritual, porque de verdade, infelizmente, não havia nada. E é visível. Nós temos que tomar muito cuidado. Portanto, a espiritualidade me inspirou para que eu pudesse mostrar um pouquinho com relação ao desencarne do Dimas, que é um dos primeiros que vai desencarnar na obra de Obreiros da Vida Eterna, e fazer mesmo vamos dizer, uma leitura conjugada. O que seria essa leitura conjugada? Como que nós fazemos essa leitura conjugada? Após nós lermos as obras de Kardec, após nós lermos as obras de André Luiz, em uma segunda leitura, nós podemos parar naquelas partes em que nós podemos estudar, em que há conceitos, em que há lições grandiosas, e buscar em Kardec aquilo que se é dito. Então, com relação à desencarnação, vou ler primeiramente na Gênese o que é dito. No capítulo sobre Gênese espiritual, em que Allan Kardec vai falar sobre a encarnação dos espíritos, no item 18 e 19, há um trechinho que ele vai falar o seguinte: por efeito contrário, essa união do perispírito e da matéria carnal, que se havia realizado sob a influência do princípio vital do germe, quando esse princípio cessa de agir em resultado da desorganização do corpo, a união, que apenas era mantida por uma força atuante, cessa quando essa força cessa de agir. Então o espírito se solta, molécula por molécula, como um dia se uniu, e o espírito recupera a sua liberdade. Assim, não é a partida do espírito que causa a morte do corpo, mas a morte do corpo que causa a partida do espírito. Desde o instante posterior à morte, a integridade do espírito é total. Suas faculdades adquirem mesmo uma penetração maior, ao passo que o princípio da vida se extingue no corpo. E isto é prova evidente de que o princípio vital e o princípio espiritual são duas coisas distintas. O Espiritismo nos ensina, pelos fatos que nos proporciona a observação, os fenômenos que acompanham essa separação. Ela algumas vezes é rápida, fácil, doce e insensível. Outras vezes é lenta, laboriosa, horrivelmente penosa, segundo o estado moral do espírito, e pode durar meses inteiros. E aqui também eu trouxe, juntamente para esta leitura, este livro, que deveria ser lido juntamente com Obreiros da Vida Eterna em sua integridade. Não só a segunda parte dos exemplos, porque nós podemos tirar exemplos aqui para o livro.
tanto dos espíritos em situações felizes, os criminosos, arrependidos, os suicidas, os sofredores. Existem inúmeros exemplos aqui, mas eu vou trazer pequenos excertos do capítulo 1 da segunda parte, que é o passamento. Eu vou ler um pouquinho do que Kardec nos diz. Vendo-se a calma de alguns moribundos e as convulsões terríveis de outros, pode-se previamente julgar que as sensações experimentadas nem sempre são as mesmas. Quem poderá, no entanto, esclarecer-nos a tal respeito? Quem nos descreverá o fenômeno fisiológico da separação entre a alma e o corpo? E mais à frente ele diz: o Espiritismo é o traço de união entre as duas, e só ele pode dizer-nos como se opera a transição, quer pelas noções mais positivas da natureza da alma, quer pela descrição dos que deixaram este mundo. O conhecimento do laço fluídico, olha o cordão espiritual, que une a alma ao corpo, é a chave desse e de muitos outros fenômenos. Kardec também diz, em outros pontos, muitas coisas que nós poderíamos, neste mesmo capítulo, relacionar com o livro. Só vou citar mais um. Se após a cessação completa da vida orgânica existirem ainda numerosos pontos de contato entre o corpo e o perispírito, a alma poderá ressentir-se dos efeitos da decomposição do corpo até que o laço inteiramente se desfaça. E aqui remeto ao capítulo mesmo de Aprendendo Sempre, em que André Luiz ali vê aquela mamãe de 36 anos ainda ligada aos despojos do corpo, o qual ele consegue ver que aquele cordão que se fizera prateado em dimas era obscuro nesta, e também aquele velhinho de cócoras, o qual em sua mente só circulavam cédulas, dinheiro e moedas. É interessante a gente fazer essa leitura conjugada e essencial, porquanto nós não vamos cair em muitas distorções que existem em alguns outros livros, e que para aqueles espíritas que na verdade se apegam, e vou dizer isso com muito respeito, e nós todos, eu mesma me apego ao drama, ao romance, de repente vai acontecer uma coisa estentorosa, e aí coloca um pouquinho de equívoco evangélico, e continua drama, e há um drama, temos que tomar cuidado. Porque estas obras, muitas vezes sutis e que se dizem espíritas, não têm a mesma fidedignidade que um André Luiz possui. Ele é um irmão realmente grande para nos levar ao entendimento do Espiritismo, juntamente com Kardec. Aqui, se os amigos fizerem a leitura mesmo destes capítulos de desencarnação, juntamente com o que eu cito, poderão ver que há sim fidedignidade e autenticidade no que André Luiz diz. Então, voltando à nossa narrativa, nós havíamos falado do exemplo cristão de um Fábio. Logo após, nós podemos ver também o desencarne de um Cavalcante. E ali se faz um desprendimento muito difícil, muito torturoso, e vou correr até um pouquinho, infelizmente, pelo tempo, mas se faz um desenlace tão torturante porque o amigo tinha medo de se desprender. Era um coração realmente muito querido, era realmente um amigo que lutou por evangelização no mundo, era um exemplo. Mas ali, por não ter tido aquela educação mesmo sobre a morte, até a irmã Zenóbia conclama por ser uma criança espiritual, e por não ter tido isso, por ser inocente, realmente foi muito difícil, o qual os médicos ocasionaram a sua eutanásia, ocasionaram a sua morte por ministração de substâncias que, na verdade, seriam necessárias por conta do irmão estar vendo um ambiente espiritual doloroso que se fazia naquela enfermaria. O penúltimo capítulo, o qual vai falar do desencarne da nossa querida irmã Adelaide, é um capítulo muito interessante, porque ele vai falar sobre uma serva muito fiel, o qual tinha um abrigo para as criancinhas, e ali se operavam inúmeras reuniões espirituais consagradas. Era um grande espírito, realmente grande, porém, muitos dos amigos que ali se afeiçoaram a ela não estavam permitindo a sua partida.
E aqui eu realmente relaciono. Às vezes nós não quisemos que José Sola fosse. Tal como aconteceu com esta irmã, os amigos estavam segurando-a. Inclusive a espiritualidade chegou a dizer um dia, num sábado, que 3 irmãos, e aqui eu não vou dizer, mas eu estava lá, um dos 3 irmãos que estavam a segurar José Sola em seu desencarne. E nós devemos observar que Zenóbia conclama todos aqueles assistentes à realização do próprio potencial, das próprias obras, a não estarmos a segurar os espíritos, porquanto quando é chegado o momento, nós temos é que regozijar-nos por estes amigos, porque estes amigos estão a se libertar e com grande vitória, grande galardão nos espera, porquanto altos voos fizeram em vida. É realmente muito bonito este capítulo e conclama inclusive para um ponto. Bezerra de Menezes, ao conversar com esta irmã, ele diz, diante do seu medo ao desencarne, que ele, no momento em que foi chegada a sua hora, lembrou das palavras de Cristo, quando diz, Lázaro, sai para fora, e assim aconteceu o seu desencarne. Vejamos a grandiosidade desse espírito, porquanto ele teve ali que basicamente vencer aquelas algemas da matéria e alçar voo para aquilo que Cristo conclamava o seu espírito, para a libertação, para o momento em suma do seu grande desenlace. Porque realmente é um espírito grandioso. Bezerra de Menezes não foi qualquer um e dá uma lição esplêndida em Adelaide. É realmente muito bonito o capítulo. Quando André Luiz chega no final, em que os 4 amigos recolhidos têm que partir da casa transitória para nosso lar, é belo, porque em suas últimas palavras, todos aqueles com corações esperançosos partem para as esferas superiores e ali a lua cheia ilumina seus passos, seus caminhos, como a conclamá-los para o alto, mas ao mesmo tempo a sua luz espalha-se pela crosta da terra e ali conclama todos para a admiração da obra divina. É muito bonito quando ele diz isso. E para finalizar, porque o tempo é célere, eu gostaria de conclamar todos os irmãos aqui presentes para que façam conosco os excertos da prece de uma irmã Zenóbia. Então eu peço que todos fechemos os olhos, nos concentremos mesmo na espiritualidade superior, dedicando à irmã Zenóbia e todos aqueles espíritos infelizes e sofredores que necessitam, para dizer juntamente conosco: erguemo-nos do abismo do passado por tua bondade vigilante, e aqui nos encontramos para servir-te. Entretanto, Pai, vergados ao peso das inclinações humanas, por nós cultivadas com desvarios emotivos durante milênios, não prescindimos de tua disciplina e de tua força paternal. Dá-nos o clima sadio da libertação de nós mesmos, magnetizados pelas nossas recordações do pretérito. Nem sempre te compreendemos a vontade soberana e criteriosa. Anula-nos o personalismo inferior para que a consciência do universo nos esclareça o coração. Levanta-nos o raciocínio para mais alto entendimento. Faze-nos vibrar no campo de teus divinos pensamentos. Ó Senhor, como somos felizes pela possibilidade de ministrar em teu nome consolações e esclarecimentos. Contudo, nós te imploramos inspiração e roteiro, considerando as responsabilidades dos que te recebem a mordomia da salvação. Ensina-nos a agir desapaixonadamente, infunde-nos respeito pela autoridade que nos deste, ajuda-nos a desprender a mente das criações individuais, para que te sintamos mais de perto no esforço coletivo da elevação comum. E toda vez que nossos atos traduzam interferência indébita do livre-arbítrio na execução de tuas leis, repreende-nos severamente, para que não persistamos no desvio impensado. Somos teus filhos frágeis e confiantes. Toda
pois, bastante visão, de modo a enxergarmos nossa ventura em teus desígnios, sejam quais forem. Que assim seja. Então, meus amigos, diante desta prece, vamos mesmo oferecer esta palestra e, se possível, a reunião da noite à irmã Zenóbia, também a Mãe Maria Santíssima, a todas as criancinhas e a todos aqueles espíritos que sofrem, que acham que não terão seu momento de salvação. Terão. Viver é Cristo, morrer é lucro. Que a paz de Jesus esteja sempre conosco.